no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Mais uma vez com a participação do meu querido amigo, médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. O carnaval está acabando, mas ainda tem bloco na rua, inclusive hoje, como eu venho falando desde cedo, aqui pertinho da gente no centro tem o Monobloco, que é o último mega bloco desfilando no Carnaval Carioca. E é comum nessa época as pessoas beijarem muito na boca. Mas você sabe quais cuidados devem ser tomados para não contrair a mononucleose, a famosa doença do beijo? Por isso, o Dr. Silvio está aqui prontinho para falar sobre esse assunto. Bom dia, bom domingo, amigão. Saudações tricolores. Saudações, Helena. Aquele beijo para a família Tupi. Tá novamente, com a camisa bonita hoje, né? presente do Canhota. Olha, chegar aqui na rádio e o Gerson me aguardar. Eu vim com um amigo que mora na Irlanda, em Dublin, Fábio Pavan, que ansiava conhecer o Gerson. E eu conversei com o Gerson ontem, ele trouxe uma camisa do Brasil, dele, uma amarela, a azul, eu fiquei com a azul, o Pavan levou a amarela, vai levar para Dublin, vai desfilar na moto dele lá em Dublin. Maravilha. A camisa do Gerson. O Gerson é um amor de pessoa. Verdade. Mas você sabe que com essa história dos blocos, né, para eu que trabalho no Hospital dos Servidores, é uma confusão chegar. Difícil. Queria mandar um abraço para um amigo e eu estava tão tenso que eu esqueci de perguntar o nome dele, mas ele está ouvindo e certamente vai saber que é ele que eu me dirijo com todo carinho. Da Guarda Municipal, né? Da Guarda Municipal, ele era um dos coordenadores que estava lá. Aliás, todos os guardas municipais, sempre que eu parei, como hoje, por exemplo, foram de uma atenção comigo especial, me ajudando no que podia para tentar vencer os bloqueios necessários por conta da passagem dos carros alegóricos, enfim, dos blocos nas ruas. Mas eu fui muito ajudado, ele me levou, falou, vem aqui pela Polícia Federal, você sai por trás do hospital, ali eu conheço com uma palma da minha mão, cada centímetro. Eu falei, não, eu sei, então vem por aqui, ele foi na minha frente, carinho imenso para eu poder fazer o programa semana passada pela rádio e hoje para conseguir chegar aqui, o meu carinho à Guarda Municipal pela atenção que tiveram comigo e a penetração que a Heleno Rotai tem perante esse grupo tão importante de funcionários. Queria, se você me permite, mandar um abraço para o Marcos Cabidelli, que criou a MITFLU, um programa que nós temos no YouTube. Aliás, amanhã o debate tricolor no canal Raiz Tricolor 1902, às 21 horas, vamos fazer um debate sobre Fluminense. O único assunto que importa lá é Fluminense. Discutimos futebol de modo geral, mas Fluminense estaremos amanhã. E por último, mas não menos importante, depois de amanhã, meu filhote faz 40 anos. O André, que é responsável por gravar o programa, tá lá na casa dele com a Camilinha grávida. É o último aniversário dele sem ter uma criança para soprar velhinha junto com ele. A alegria que ele está dando a toda a família, de aumentar essa família, ele que tem uns 40 anos abençoado. E é como o tempo passa, eu me lembro do André nascendo, aquela coisinha na minha mão, e agora ele vai ter a dele em breve. Isso é a vida, eu estou muito emocionado por conta disso tudo. E falar da doença do beijo, beijo amargo. E que é difícil. Muita gente, quando eu falei, falou, eu nunca ouvi falar nisso, mononucleose. Meu amigo Heleno Rotai, mononucleose, em primeiro lugar, é uma doença infecciosa e contagiosa. Ou seja, é o ser humano, ao contrário da dengue, e semana que vem, eu já vou adiantando, tá? A doutora Célia vai nos ajudar e nos brindar com a presença dela aqui ao vivo para falar da dengue na gestação, que é uma complicação a mais. E como? Então ela vai explicar sobre isso, enfatizando, é claro, a proteção que deve ter. A mononucleose não tem essa proteção, porque é uma doença que ela é transmitida de um ser humano para o outro. E veja bem, pela saliva, principalmente pela saliva. Tem outras formas de contaminação, por exemplo, sangue, transfusão de sangue, mas é mais raro. Via sexual não se conhece, mas a saliva sim. E obviamente no beijo existem as trocas de fluidos orais, saliva de um com a saliva do outro. Se tem o vírus, que é o agente causador da mononucleose, passa para a pessoa. E aquele que passou muitas vezes nem teve qualquer sintoma de mononucleose. Então vou começar explicando. A mononucleose infecciosa é uma doença viral causada por um vírus da família herpes vírus. Recentemente falamos sobre o herpes simplex, tipo 1, que dá aquelas lesões comuns na boca, né, no canto da boca. O tipo 2, que dá as lesões do herpes genital. E o herpes
da mononucleose, chamado vírus de Epstein-Barr, é o herpes vírus humano tipo 4. É um outro tipo, diferente dos outros dois. E que vai provocar uma doença, a maioria das pessoas que é infectada por esse vírus de Epstein-Barr não desenvolve qualquer tipo de sintoma, são assintomáticos. Tem o vírus, evidentemente que podem passar esse vírus para outras pessoas que tiverem contato, e muitas vezes não é só pelo beijo, que é o mais comum, daí a doença do beijo, mas pode ser no copo compartilhado, no talher compartilhado. Por isso é que a gente entende que as condições socioeconômicas mais desfavoráveis facilitam a infecção da mononucleose. A falta muitas vezes de higienização das mãos é outro fator que pode contribuir. E você vai me perguntar quais são os sintomas quando eles aparecem, qual é a faixa etária mais afetada, quais são as complicações e quais são os tratamentos. Já adiantei o que você tem que me perguntar, porque como irmão mais velho eu ajudo o irmão mais novo. Pode começar a que responder. não precisa da minha ajuda. Pode começar a responder, então. Começar com os sintomas. Então, os sintomas. Normalmente é uma dor de garganta, tanto que o diagnóstico diferencial inicial, eu bato a mão no peito, quantas e quantas vezes eu tratei como se fosse uma estreptococcía, aquela amigdalite estreptocócica. Já falamos aqui, a angina de Devansan, que a gente faz antibiótico, e era mononucleose. Por quê? Porque depois aparecia um rash na pele, uma semana depois que começava o antibiótico, não era angina estreptocócica. Aí a gente pediu os exames sorológicos necessários para detectarmos os antibióticos, os anticorpos contra o vírus de Epstein-Barr. É o teste de reação de Paul-Bunyan-Davison, olha o nome. Essa reação, ela detecta anticorpos heterólogos contra o vírus de Epstein-Barr. Tão positivos, olha Silvio, não era estreptococcía, anti-streptozinase A, o ASO é negativo. No entanto, a reação de Paul-Bunyan-Davison é positiva, ele tem anticorpos para mononucleose. Você tratou uma estreptococcía, mas era na realidade um vírus, aquele antibiótico não serviu para rigorosamente nada e era outra doença. Então, voltando, é dor de garganta, muita dor de cabeça, febre alta, mal-estar, cansaço. Eventualmente é muito comum gânglios, esses linfonodos que a gente tem na cabeça, no pescoço, aumentarem de tamanho. Pode acontecer aumento do baço, chamado esplenomegalia, aumento discreto do fígado, o fígado aumenta um pouco menos que o baço, como situações inerentes a essa doença e que podem inclusive vir a causar complicações. Por exemplo, se eu tenho um paciente diagnosticado com mononucleose infecciosa, com todos os sintomas, e eu tenho ele com aumento do baço, eu vou recomendar a esse amigo, enquanto a doença não regredir, ele evitar qualquer tipo de esporte. Certo. Mas jogando futebol, levar uma cotovelada, meu amigo, pode romper o baço. Estava conversando com um amigo, chegando aqui, eu falei assim, a mononucleose é uma doença benigna, porque na maioria das pessoas não causa sintomas. E quando aparecem os sintomas, são sintomas leves. Eu vi uma vez uma complicação grave da mononucleose. O indivíduo tinha mononucleose e o descuidado foi andar de bicicleta. E não era um bom ciclista. Tomou um tombo, os tabacos, foi parar no Miguel Couto com uma dor abdominal intensa, rompeu o baço. Tivemos que tirá-lo o baço, cirurgiões lá de urgência, equipe do Dr. Gazola, que Deus o tenha, tirou o baço desse indivíduo, era uma complicação aguda. Mas tem outras complicações da mononucleose, como a encefalite, que é uma inflamação do cérebro, uma mielite transversa, que é uma inflamação da medula, que pode levar inclusive à paralisia. A síndrome de Guillain-Barré, sobre a qual já falamos aqui, que é uma forma de paralisia ascendente, mas família Tupi. Essas complicações que eu estou colocando como sendo da mononucleose elas são excepcionais. Com o tratamento adequado, com os cuidados adequados, normalmente isso não acontece. A faixa etária mais afetada pela mononucleose aguda é dos 15 aos 25 anos de idade. Mas sabemos que indivíduos com certo grau de imunossupressão, portadores do HIV, por exemplo, têm uma tendência natural a terem uma forma mais grave da doença. Portanto, esse grupo precisa ter mais cuidado. E como você falou, período de incubação. O pessoal sempre pergunta, doutor Silvio, você não falou do momento que eu sou beijado, que eu posso ter sido infectado até os sintomas, quanto tempo leva? Eu falei, quando morde, quando pica o mosquito da dengue, normalmente de 3 a 7 dias começam os sintomas.
Na mononucleose do beijo, eu levo de 4 a 7 semanas. Ou seja, pode levar um mês daquele beijo que eu já me esqueci, porque foi no meio do bloco, lá tô no monobloco, tacaram-me um beijo, opa, que beleza, daqui a um mês é que eu vou começar a ter a dor de garganta, os caroços no pescoço aumentando de tamanho, doloridos, uma dor de cabeça, um cansaço. E essa sensação de cansaço, a tal da fadiga crônica, ela pode persistir meses. O indivíduo teve mononucleose, não tem mais febre, não tem mais dor de garganta, não tem mais dor de cabeça, não tem manchas pelo corpo, não tem nada, mas ele tem uma sensação de fadiga que pode persistir por alguns meses. Tratamento, doutor, quando diagnosticado esse problema? Bom, uma informação importante é que nós não dispomos ainda de vacina para mononucleose. Então, tratamento preventivo a gente praticamente não tem. Recomendação é lave bem talheres, os fômites, né? Colheres, garfos, facas. Os utensílios que você for utilizar para comer, obviamente, devem ser bem lavados antes de você utilizá-los. Questão do beijo, eu vou dizer para a família Tupi, não beije. Aí daqui a pouco eu vou dizer, não faça mais nada. É complicado. Então, não tem vacina e o tratamento não tem um remédio específico que eu possa dar para combater o vírus de Epstein-Barr. O tratamento é um tratamento sintomático. Ou seja, eu vou dar analgésicos para aliviar a dor, para tirar a febre, antitérmicos, eventualmente, se necessário, um anti-inflamatório, repouso, boa alimentação e muito líquido. E evitar, evidentemente, situações onde possa provocar uma ruptura do baço, uma lesão no fígado. Não vai fazer luta livre, não vai jogar futebol, né? Hoje em dia eu fico vendo aquelas cenas, né? Cruzamento na área, cotovelada para cá, cotovelada para lá. Se você tem um baço aumentado, isso é o suficiente para romper teu baço. Então, evitar esse tipo de esporte, pelo menos durante umas 6 a 8 semanas, até você estar completamente recuperado. Depois você está liberado para voltar às práticas desportivas, o que, aliás, é altamente recomendável para todos. Isso aí. Tema para domingo que vem, meu amigão. Olha só, você acabou de ler aí, a Lelê ficou ali angustiada, mas é verdade, nós estamos vivendo um surto de dengue como nunca foi visto. Verdade. Ainda não bateu os números trágicos de 2015, mas se aproxima a galope. Lembrando que dengue costuma ser mais comum a partir de março. Nós estamos ainda em fevereiro. Pois é. E os números obtidos ainda em fevereiro, que não chega perto de março e abril, que é onde há o pico, já assustam a gente. Então eu não tenho dúvida, contrariando informações inclusive de algumas autoridades que me causaram espanto, é uma epidemia sim, todos os cuidados no combate ao mosquito, e é uma situação específica e se eu tiver grávida e pegar dengue? Muitas mulheres na família Tupi têm essa dúvida, e eu vou trazer quem? Doutora Célia. Certo. Não conheço ninguém mais capacitado para falar de gestação e de complicações da gestação. Infelizmente, dengue é uma delas. A Célia vai dizer o que pode acontecer e, obviamente, nós vamos enfatizar os cuidados no combate à praga do Aedes aegypti. Combinado. Então, uma boa semana, um grande abraço, fique com Deus e até domingo que vem. Até domingo que vem, André. Um beijo, meu filho. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Você é um ser abençoado, eu tenho muito orgulho de ser seu pai. Obrigado, Heleno. Desde já um abraço, tudo de bom para ele. 11h43. Show do Heleno Rotar.